Antes de mais, muito obrigado por ter aceito novamente o convite para este segundo programa. Digamos, tenho aqui um assunto primeiro, surpresa, que é por onde vamos começar. Passado fim de semana decorreu o Futebol Clube Porto Benfica, no qual a equipa de Lisboa saiu derrotada por 3-2. Não vamos estar aqui na questão de se foi justo, se não foi justo. Vou apenas fazer-lhe uma pergunta, na sua opinião. Vimos ali dois lances de dois jogadores do Porto, nomeadamente o primeiro lance que supostamente tirou um dente a Tarapte, que foi Marega, e passado cerca de 10, 15 minutos há um valente choque, já onde Tarapte não tem a bola e Pepe dá um murro no peito ao Tarapte. Este Tarapte ser um jogador que há umas épocas atrás, quando veio para o Benfica, todos diziam que tinha problemas, que estava muito gordo, que tinha uma forma muito, digamos, delicada de se lidar. Estarão, depois de ver este jogo, tal como eu vi, presumo que também tenha visto, terá as equipas, neste caso o Futebol Clube do Porto, neste momento, digamos, medo, entre aspas, deste Tarapte que tem estado a jogar bem? Ora, boa tarde. Eu é que agradeço mais uma vez, portanto, estar aqui presente e virei sempre com todo o gosto, sempre que for necessário e sempre que puder mais, de facto, útil que a minha presença. Relativamente ao jogo, aquilo que se passou, eu sou benfiquista há muitos anos, já fui sócio do Benfica em tempo, agora não sou, mas tenho uma maneira muito própria de ver o futebol. Fui árbitro de futebol da Inatel há muitos anos, fui treinador da Inatel também, fui jogador, amador, joguei muita bola, muita coisa. Tenho alguns conhecimentos das regras do jogo, mas compete-me dizer, e é com toda a consciência que eu digo, que acredito que de alguma forma toda essa, digamos, viribilidade, se nós chamamos assim, e deixamos lá as agressões de parte, de que o jogador Tarapte foi sujeito, muito provavelmente, acredito eu, que tenha sido de alguma forma também para o destabilizar e para, sabendo e conhecendo os adversários, a maneira dele reagir de maneira ríspida com que ele normalmente reage, e para emerger marroquino logo tem essa tendência, nós sabemos disso. E logo a começar, esse lance aos 3 minutos, aquilo que se passou, quero acreditar que não terá sido por isso, quero acreditar, como desportista, mas que alguma coisa ali se passou de errado, passou, e até porque depois o facto repetiu-se uma ou duas vezes, ou 3, ou não sei quantas. E, para além de se ter repetido, para além de ter acontecido isso no jogo do Porto, aconteceu também a noite passada em Famalicão, porque acabou por ser a mesma coisa, acabou por haver uma série de lances ríspidos e de atingir e de tentar, de alguma forma, o jogador adversário. Eu não estou a querer dizer que eles tentem a agressão de propósito, não é isso. Eles entram mais forte exatamente para o jogador do outro lado, tem caráter especial, reagir. Eles fazem isso, seguramente fazem isso nesses termos. Portanto, mas isto é assim, não é por aí que a gente pode entender o futebol, este futebol profissional. Está mais combinado, não são os jogadores que são os culpados, não são os jogadores, toda a gente sabe, são os empresários esportivos, são os dirigentes, mais os empresários até se calhar, com os dirigentes, são os muitos valores que envolvem a indústria do futebol. O futebol profissional deixou de ser um desporto, passou a ser uma indústria, e há casos bizarros, de tal maneira que, para quem se preocupa um bocadinho de avaliar determinado tipo de situações, entende que não se justifica pelo facto de ser um desporto. E dou-lhe um exemplo muito claro. Nós na Inatel, nos campos da Inatel, são jogos entre vilas, entre aldeias, entre povoações,
tem associados, tem adeptos, tem uma série de gente que interagem e, no entanto, não é preciso policiamento nem nada dessas coisas. E não há grandes, não tem havido, pelo menos, conhecimento de grandes problemas no futebol dito amador. Não há problemas, nem sequer há polícia. Não é preciso polícia, não há problema. O futebol profissional, como está, penso eu que está a caminhar para um retrocesso muito em breve. Vai caminhar, porque isto não vai ter que continuar assim. Não é só em Portugal, é por isso muito fora. É uma paixão grande, mas depois também é paixão que muitas vezes vai descambando para a doença. Nós vimos, por exemplo, também no sábado, o que é que aconteceu no Topo de João Rocha, no estado ao lado, os adeptos vêm para ali pedir demissão de um presidente que eles próprios elegeram. O presidente que é eleito, democraticamente eleito, tem toda a legitimidade de levar o seu mandato até o fim. Está a trabalhar bem, está a trabalhar mal. Isso não é condição para que se faça aquilo que se está a fazer. Com agressões, uma agressão a um dirigente, à filha menor, e adolescente também desse dirigente, são coisas que não podem acontecer. Bom, isto são coisas para guerras, para países, sei lá, onde não haja raciocínio, onde a mentalidade falha, onde não há respeito pelos valores. Mas os valores, muitas vezes, não é só pelos nossos também, é aquilo que a gente pode pensar, os valores também dos outros. E nós temos aí casos em Portugal bizarros, o caso Alcochete, o caso do indivíduo que foi atropelado numa estrada de luz, que foi importado da Inglaterra, da Itália, perdão, quando toda a gente sabe que os italianos foram rapazes que são os tifosi, começaram exatamente em Itália, foi lá que começou o grande problema dos estádios, no estádio foi em Itália, muitos mortos, já uma série de problemas, e vem importado lá para cá, porque supostamente é adepto, ou não sei se era, dizem que era, adepto de uma equipa, e depois chega cá a Portugal, às 3 da manhã vão para a casa dos vizinhos fazer distúrbios e depois aconteceu o que aconteceu. Portanto, isto não é desporto. Não é? Por isso é que eu digo, o jogo do Benfica-Porto, o Porto ganhou, o Benfica também podia ter ganho, já lá ganhou algumas vezes. Tirando isso, se olharmos logo o menor, a maneira como o Porto marca 3 golos, o primeiro golo o indivíduo ainda deve estar a saber como é que marcou, de canela até, que foi um grande golo, havia de dizer, o primeiro até falha, o segundo está atrás, a bola não entrou, depois o segundo golo é um penalti discutível também, o jogador que está de costas, a bola era cabeceada a bola, mas pronto, admite-se que seja penalti, também não é por aí que perde, e depois o terceiro golo é um autogolo. Portanto, isto são as contingências do jogo. Tudo que vai para além disso, já não tem nenhum partido. Ontem também em Famalicão, um adepto ou dois tentaram subir lá onde estava o Luís Filipe Vieira para agredir o... O futebol não é isto. O futebol é nós irmos ver, apoiarmos a nossa equipa apaixonadamente, batemos palmas, cantarmos, gritarmos, chamar o nome do árbitro, tudo certo. Agora, a partir daí, tudo que passa para agressões físicas e tudo que passa para... Depois cá para fora, há que ressalvar aí o papel fundamental que a comunicação social tem tido nisto. Porque é que a comunicação social é que está a desgraçar mais ainda estas coisas. Porque passa semanas inteiras a falar de lances que não têm, coisas que não têm pés em cabeça, enquanto há tantos acontecimentos neste país, tanta coisa que acontece, mereciam ser tratados à lupa pelas televisões, mas não. Eu vejo para mim é uma vergonha ver advogados a comentar futebol, tipos que nunca jogaram a bola provavelmente na faculdade, não percebem nada de futebol, e vêm para as televisões, advogados, comentar futebol, ofenderem-se, ofenderem os outros, até, por isso todo um manancial de gente que está na comunicação social nesta altura, de jornalistas que não têm, isto é a minha opinião, a menor capacidade para saber e para fazer um jornalismo correto e que quase que assaltam as pessoas, assaltam por cima das pessoas, as pessoas têm que falar, as pessoas são quase obrigadas a dizer aquilo que não querem e depois está nestes problemas. Depois um diz uma coisa, outro diz outra, um diz que é assim, o outro já diz que é assado, o outro diz que era árbitro estrangeiro, o outro diz que os árbitros não sei quantos, mas o outro também já tinha dito há 3 anos atrás e andamos nisso. É como eu digo, acho que
Porque como se diz por aí, quem tem dois dedos testa, eu penso que o futebol, pelo menos nestes termos, está a deixar de interessar. Vou aproveitar para introduzir aqui o segundo ponto, que foi aquela, e vou utilizar este termo, não como ofensivo, obviamente, mas claro. Aquela infeliz frase de Maria do Céu Albuquerque ao dizer que o coronavírus era benéfico para Portugal devido às exportações de produtos agroalimentares. Foi de facto infeliz por parte da Ministra da Cultura. Aquilo, para além de ser uma infeliz frase, foi um infeliz discurso de uma infeliz senhora. É tudo simples. Eu não gosto da senhora. Isso é muito, muito claro. Não gosto da senhora porque quando foi Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, teve determinadas atitudes que prejudicaram seriamente alguns amigos meus e onde ela foi altamente responsável. Não quero dizer que tenha sido a única responsável, mas pelo menos foi a principal protagonista de determinados casos que se podiam ter resolvido com diálogo e que não foram resolvidos. Portanto, a senhora não tinha competência para ser Presidente da Câmara Municipal do município de Abrantes. Não tinha, eu próprio, e para aquilo que sei de política, não lhe reconheço competência para ser Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Se não tem competência, em minha opinião, para ser Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, ainda hoje estou para saber por que carga d'água é que chega à Ministra da Cultura. É porque nem sequer a formação da senhora da Cultura, peço perdão, porque a Cultura também é uma senhora, Ministra da Agricultura. É porque a formação dela é engenheira química. Ou seja, como se costuma dizer, não tem nada a ver com as calças, digamos de assim. Alguma forma sim, de alguma forma até terá a ver, porque a utilização de produtos químicos, a maneira de tudo isso que está causado álcool e sabores e também em termos de poluição e que também o Ministério da Agricultura tem uma palavra a dizer nesse aspecto. Depois também a agricultura, já falámos aqui disso no programa, a agricultura também é uma das grandes causas, a agricultura extensiva da poluição dos rios e pronto. Mas agora, repare, o discurso da senhora, que não é uma frase, é um discurso, o discurso da senhora não foi feito em Portugal. Tem o agravante de ser feito em Berlim, numa feira onde estavam imensos países representados, uma feira de legumes e frutas, e é exatamente aí que esse espaço que a senhora aproveita para mandar assim uma atuada destas. Há um jornal espanhol, um dos principais jornais espanhóis, o AS, até fez manchete disso. São situações que eram evitadas. Pese embora, e de alguma forma, e em consciência, nós pensamos, somos obrigados a pensar que se calhar ela tem alguma razão naquela teoria, naquele pensamento dela, se calhar até tem alguma razão, só que essa razão não é para se dizer. E para mais que se dizer assim. Já veio dizer que foi mal interpretada, já veio dizer uma série de coisas, mas o grande problema é que disse aquilo que não devia, pelo menos, dito naqueles termos. A exportação da carne de porco para a China está aqui uma situação relativamente a porcos que muita gente não sabe. É que a maioria dos países europeus fogem dos porcos. Querem porcos. Não evitam de produzir porcos, porque os porcos, nós sabemos, são dos animais mais poluidores em termos de criação. E a prova, temos por aí, onde há suinicultura, há problemas. Há problemas se as coisas não estiverem bem feitas e pronto. Os decantamentos não sejam feitos como deve ser, todas essas coisas são necessárias para haver uma boa suinicultura. Os países não querem porcos. Os portugueses e os espanhóis, que são grandes produtores de porcos, mas principalmente Portugal tem aproveitado essa área. Foi uma área que teve praticamente a cair, aqui há uns tempinhos atrás, a produção dos suínos esteve em queda livre, esteve praticamente de rastro, e depois houve esta saída para a China, que de facto de alguma forma veio normalizar e de alguma forma também rentabilizar mais, rentabilizar, porque até à altura elas até nem eram rentáveis, pelo menos os proprietários queixavam-se disso. É um tipo de exportação que muitos países não querem fazer porque não os querem produzir. Mas repare, nós, as suiniculturas que temos em Portugal, exportamos para a China, mas depois compramos porcos à Espanha.
Vocês ferroviários ou nas superfícies, isso não, provavelmente não saberá, mas tudo aquilo que não tiver um carimbo ao óleo P não é português, relativamente à carne. Tudo o que tiver um é espanhol. Temos incluindo um amigo meu que trabalha nessa área, diz que o que acontece muito é a exportação de, por exemplo, presuntos. É isso que eu ia dizer. Para a Espanha, levam lá o carimbo e vêm para cá e nós comemos como sendo espanhol, na verdade sendo nosso. Não, mas isso é mais grave. Essa parte desse produto, estamos a falar do porco preto, por exemplo, os porcos são produzidos em Portugal, na região do Alentejo, por empresas espanholas, por empresas espanholas, eles levam para lá o porco e depois vendem-nos o produto a nós ao preço que eles querem. Porquê? Porque quando foi implementado o projeto do Alqueva, muito boa gente entendeu por bem que aquilo não dava nada, mas houve meia dúzia de espanhóis que eles vão ali fazer aquilo lá, como é que a gente comprar aquilo tudo? Quando a barragem encheu, é que repararam que afinal todos os terrenos que estavam tudo nas mãos de espanhóis. Isto aconteceu no Alqueva, aconteceu com as vinhas de Estremoz e do Alentejo, a maior parte delas estão nas mãos de ingleses. Quando a gente andamos para aí, tantos anos que aquilo é librado, sem nada, sem coisa, então tem que ver os tipos de fora com cabeça para resolver aquele problema e propor ali outro tipo de agricultura. Voltando novamente à senhora Ministra da Agricultura, o país não ficou, em minha opinião, bem visto nesse aspecto, e até digo mais, eu se fosse o primeiro-ministro chinês não falava nada por cá. Sou visto? Não, acho que é isto. E depois há a parte do respeito que se tem que ter para um país e para uma doença que agora está naquele país, que morreram já mil e o que vem na comunicação social, porque nós sabemos como é que a China funciona. Aqueles 1000, sabe só onde é que eles nem sequer conseguem fazer um recenseamento correto dos habitantes que têm, quanto mais agora contabilizar as pessoas que morreram. Estão a dizer que morreram 1000, mas às tantas já morreram para aí, não sei, pronto, não interessa. Mas isso interessa, mas pronto. É o que está a acontecer e não há dúvida nenhuma sobre isso. A senhora, ao dizer isto, esqueceu-se. Estamos a falar de uma epidemia que continuam a aparecer novos dados. A própria Organização Mundial de Saúde já tinha vindo dizer que era um mal à escala mundial. E todos os países deviam estar preparados, deviam tomar as devidas precauções e tinham que pensar seriamente naquele tipo de infecção. Não é a primeira vez que acontece a nível mundial. Pronto, a partir daí, penso eu, que os governantes portugueses, seja Ministro da Agricultura, seja Ministro da Saúde, seja Ministro daquilo que for, tinham que se preocupar, primeiro, no estado de saúde das pessoas. Francisco, entramos agora no último tempo, este que já poderíamos ter falado no passado programa, mas depois tornaria-se ainda mais tenso, e decidimos deixar para este. Concelhos de Sertã, Ferreira do Zézer, Vila de Rei, mas ultimamente mais Vila de Rei, têm sido alvo de roubos de habitações, de burlas, tentativas de burlas. Podemos dizer que estávamos no cantinho do céu, como dizem os mais experientes, e passamos agora a ter também aqui um insossego, digamos assim. Sim, de alguma forma é o que está a acontecer, infelizmente. Embora, pronto, roubos sempre houveram, em menor escala, é certo, e com muito menos aparato e coisas mais simples e mais essas coisas. Isso sempre aconteceu. Ultimamente estão a acontecer em maior número, mas há diversos fatores que também têm alguma influência nesse aspecto. O primeiro fator é exatamente o problema da interioridade. O interior está disperso, para além de estar disperso, está isolado dos grandes centros, e o que é que acontece aqui? O policiamento não chega, é pouco. Não sei quantos guardas tragam no posto de Vila de Rei, mas seguramente tem muito menos que tinha há 20 anos atrás. E as patrulhas não podem, não têm meios, nem têm gente para diariamente passarem pelas aldeias. Eu recordo-me que há 25 anos, 20 anos, 15 anos, por exemplo, no Conselho do Sadoval,
Havia-se muitas vezes carros, jipe da guarda às 3 da manhã, 2 da manhã, a passar numa aldeia, durante o dia a passar. Eu digo que sou muito sincero, eu não me recordo, aqui em Vila de Rei, agora ultimamente, não me recordo de ter visto um guarda por aí a fiscalizar, que não me recordo mesmo. Não sei se vai há um ano, se vai há 2, se havia o último, às vezes passado, não sei quanto, lá passam carrinhos. Serão mais operações stop do que propriamente... Mas é isso, mas é que nem isso. Pronto, de alguma forma também se terão virado um bocadinho mais para o trânsito, porque também há isso. É mais que saber, há instruções que de facto se preocupem mais com essa área, porque também é uma área que influencia muito nos orçamentos gerais do Estado, que é uma área mais que dá alguma rentabilidade. O problema das aldeias e o problema destes assaltos deve-se, em grande parte, e a prova disso é os gangues que ultimamente têm sido desmantelados pela Polícia Judiciária, normalmente são constituídos por cidadãos estrangeiros, pese embora também incluam um ou outro, algum português, mas normalmente são cidadãos estrangeiros. E normalmente são cidadãos brasileiros ou romanos, que fazem parte destes gangues. O gangue que atua aqui nesta zona, eu estou convencido que é o mesmo. Também estou convencido que mais dia menos dia o gangue irá ser apanhado, irá ser desmantelado, mas uma coisa é certa, quando isso acontecer, acontece o mesmo que tem acontecido com os outros gangues todos. Todo o material que foi usurpado às pessoas, tudo aquilo que desapareceu, já não existe e o prejudicado é sempre aquele indivíduo que fica roubado. O Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras presta um mau trabalho ao país. Porquê? Porque a nossa Constituição, que não é revista há quase há 40 anos, tem determinadas restrições que deixam, para além de ser restrições, passam a ser aberrações. E posso fazer aqui um parênteses, por exemplo, no caso do vírus, as pessoas vão para a quarentena se quiserem, porque a Constituição portuguesa não as obriga, contrariamente a outros países. Nem a Constituição não pode haver adendas, está escrito que vai, quem quer ir vai, quem quer ir não vai. Por acaso estes agora tiveram o bom senso de todos, isto foi só aqui uma parte. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é percorrente a toda a gente. Ninguém é controlado, ninguém é monitorizado. As pessoas não se sabe se são cadastrados, se não são, não se sabe o que é que fazia no país de origem deles, qual era a atividade que eles desenvolviam. Depois vêm dizer assim, mas nós portugueses também fomos para muitos países, e assim, pois fomos, mas nós portugueses fomos para muitos países, mas para entrar na Suíça, há 40 anos atrás, ou há 35 ou há 30, tinha que ser um contrato de trabalho, tinha que ser uma residência, tinham que ser determinados requisitos que em Portugal nunca foram exigidos. Porque entra cá aí toda a gente de paraquedas, não se sabe o que é que eles vêm fazer, nem para que é ou o que é que vêm, e depois acontece nisto, dá-me estas coisas. Estes roubos, e aqui no caso, quando são feitos em aldeias mais povoadas, normalmente são situações sinalizadas. Portanto, a aldeia tem diversas casas, há de haver alguém sempre que sabe quando é que a pessoa está ou não está, independentemente de estar ou não estar, o roubo é feito na mesma, porque já tem acontecido com as pessoas mesmo em casa, ainda corre o risco depois de ser agredidas e acabam de ser roubadas na mesma. O melhor mesmo é não estar em casa, pronto, pelo menos não há agressões, mas há sempre sinalização, as pessoas sempre sinalizam. É aquela casa, não é por ser mais bonito nem é por ser mais feio, mas é porque ali, pelo aspecto, isto se não houver um outro informador que tenha muito mais conhecimento do que é que lá está dentro, também muitas vezes acontece, mas a maior parte das vezes sinalizam vamos fazer aquela vivenda ou aquela casa. E, ultimamente, isso é feito de dia, porque de dia é quando causa menos aparato. No tempo que todas as pessoas da aldeia se conheciam, quando aparecia alguém desconhecido na aldeia, toda a gente ficava alerta. Hoje não. Se calhar temos aí aldeias, no Conselho de Vila de Rei, outros conselhos, onde veio gente de fora, e quando digo veio gente de fora, não estou a criticar, que tenha vindo de fora, tenha vindo de dentro, mas veio gente, que as pessoas não têm aquele grau de convivência que tinham os que lá nasceram, e muito provavelmente também os outros também não os conhecem, assim tão bem. E vem ali uma cara, está para aí a morar lá qualquer, foi mais um indivíduo que veio nessa onda, foi mais não sei quantos. E é assim que as pessoas pensam. E sabendo isso, os próprios gangues organizados atuam exatamente nas aldeias a coberto disso.
A gente vai ali, 100 anos aparados, vai não sei quantos, arrumar para a porta de uma casa não será assim tão difícil, e volta uma janela, e vai-se ver, como não há ninguém, pessoas estão a trabalhar, há tempo suficiente para depois, normalmente há gente também do gangue a monitorizar se alguém não vai, e as coisas acontecem assim. Não há policiamento eficaz. O serviço estrangeiro não controla quem entra e quem entra. E depois há o outro problema maior, que é o problema do funcionamento da justiça. Porque se a Guarda Republicana do destacamento de Sertã apreender desmantelar ou apreender um indivíduo, ou apanhar um indivíduo roubado, nem que seja flagrante delito, e mais não sei quantos, mas nem que tenha antecedentes, leva aos juiz e os juiz mandam em liberdade, mandam com ter de tirar da residência, ou por ser histórico, ou qualquer coisa. O que é que acontece? Se está a tratar o cidadão estrangeiro, e está a acontecer isso todos os dias, é lógico que se ele vir cá para fora, ele vai continuar outra vez a ser mesmo aquilo que fazia antes de ser apanhado. Porque não há, portanto, a justiça de tal maneira branda, que ainda a própria justiça, e isto tem que se dizer, ela própria, é que incentiva que, de facto, as pessoas continuem por aquela atividade, uma vez que não tem grandes problemas. Porque se fosse um país, uma justiça a sério, o indivíduo estrangeiro, que seja aquilo que for, a coisa mais simples, é posto no aeroporto, vai no avião e vai bater a dele com mais com os pés. Mas cara vê isso. Portanto, e depois é o problema das guardas, das polícias, não haver agentes, não há forças de segurança. Eu não compreendo como é que se vai à guarda, que era a força principal de segurança que tínhamos, a par da PSP, mas na ruralidade, a GNR, se vai a GNR buscar homens para fazer serviço de bombeiros, em detrimento da segurança dos cidadãos, da outra parte da outra segurança dos cidadãos. Quando poderia muito bem formar tanta gente que está no desemprego e tanto bombeiro voluntário cá por aí, formar bombeiros profissionais, como formaram os IPs, e pôr essa gente a combater os incêndios e deixarem estar os guardas a fazer a missão para que eles foram criados, que foi exatamente para a segurança do cidadão. Não é a segurança só quando há incêndios, é a segurança contínua do cidadão. Para isso é que a GNR foi criada, foi exatamente para garantir a segurança dos cidadãos. A segurança dos cidadãos, nessa altura, não está garantida nem nas aldeias e, infelizmente, nem nos grandes centros, onde as coisas ainda estão pior. E até na Ilha da Madeira, onde se viu a saída de uma discoteca, uma zargata de pontapés para aqui em Matos, onde se faz 30 por uma linha. Depois vem o polícia, prendeu, é maltratado, pois como é humano, também tem as suas reações, muitas vezes não são as mais corretas, temos que dizê-lo, mas pronto, tem a sua reação, e depois lá estava, passa a vilão, e depois há as páginas de jornais, e horas de televisão, e mais não sei quantos, com racismos, com isto, com aquilo, quando no fundo o problema, o cerne sempre da questão, não é a sociedade portuguesa, porque a sociedade portuguesa não é racista, nunca foi racista. Nós próprios, no meu tempo de criança, raramente nós víamos um preto. Mas provavelmente era uma alegria ver, quando se via um preto, era uma alegria, os gajos eram diferentes dos outros, mas pronto, havia nas forças de segurança, eu estive lá, tinha indivíduos pretos, e eles eram tão bons como nós, e éramos tão amigos dos pretos como eram dos brancos. Tinha um colega que estava no segundo esquadrão que estava casado com uma cigana. Não deixava de ser um guarda diferente dos outros por estar casado com uma cigana. Porque tinha o alcunha do cigano, era só isso. Pronto, mas era um indivíduo para o outro. Não vai há muitos anos na Cova da Moura matar um polícia preto. Não houve problema nenhum. Matámos porque ele renegou não sei quantos e passou para não sei quantos Silva, foi morto a tiro lá, não houve nenhum problema. Agora repare, se tem sido um cidadão negro que tem sido morto pela Cova da Moura, que foram alguns, infelizmente, cai o cara à minha eternidade, quando é para o outro lado. É um problema grave. Porquê? Porque não é a sociedade portuguesa, não é verdade que se diga que ela que não é receptiva a etnias e essas coisas. Não é verdade. As próprias etnias é que não se enquadram nos valores que a sociedade portuguesa possui há muitos anos, há muitos séculos.
Nós temos a nossa maneira de vida, temos os nossos valores, temos os nossos princípios, e quem vem para cá tem que respeitar esses valores. Não é respeitarmos a nossa instituição, não é também, mas respeitarmos os valores daquilo que a sociedade portuguesa assenta. E não é cá, agora só porque eu venho de fora eu tenho que fazer aquilo que eu quero, tenho que comer aquilo que eu quero, os outros têm que comer aquilo que eu quero, os outros têm que fazer aquilo que eu quero fazer, só porque não é assim que funciona. Isso nunca vai funcionar assim. E daí depois cria-se todo esse ambiente de fatalidade, fronteiras abertas é um mal que temos que lidar com ele, não? Porque estamos numa comunidade, temos que ter as fronteiras abertas, mas antes delas estarem abertas também havia contrabando e também havia problemas e mais, só que não passavam lá essa parte lá do outro lado não vinha. Podia virar um espanhol a outro, mas não. Pouco policiamento, forças de segurança estão de rastros, descontentes, não têm condições de trabalho e nem se foi em grandes perspectivas. Os gangues organizados apercebem-se disso e cada vez estão a infiltrar-se mais exatamente no interior, que é onde começa ainda a haver alguma coisa que roubar. Porque repara, se calhar numa qualquer casa do Conselho de Vila Real, quando digo uma qualquer, não há aqui nenhuma diminuição, haverá se calhar muito mais espólio, há seguramente, com um apartamento em Lisboa. Ou nos arredores de Lisboa, então, nos mais periféricos de Lisboa, o que é casa para roubar. Cá para as aldeias eles sabem isso, eles sabem que cá há ouro, eles sabem que há isto, que há aquilo, que há coisas que não é então. E sabem também, aquilo que eu disse há bocado, que há muito menos vigilância, as pessoas, devido ao abandono, devido ao isolamento, há muito menos vigilância, então há muito mais facilidade de atuar e é o que está a acontecer e que, em minha opinião, e infelizmente vai aumentar. Vai aumentar. Ou seja, pegando naquilo com que iniciou este tema, podemos dizer que haverá aqui uma suspeita de não apenas um ou dois indivíduos, mas sim de um gangue nestes assaltos que têm ocorrido no Conselho. Sim, já tenho dúvidas nenhuma disso. Aqui há uns anos atrás, há uns anos largos, quando a Vila do Rei não tem GNR há muitos anos, não tem há muitos, mas já tem alguns, mas havia outros, o Conselho de Próximo já tinha, a Vila do Rei não tinha. E não era por causa disso, por não ter tinha cadeia, e tinha um indivíduo que prendia os gajos que cometiam os pequenos delitos, grandes delitos também não havia, e por aí além. O guarda, o comando do posto, se roubava uma galinha ali no Val do Grou, ou se roubava uma ovelha no Milreu, ele já sabia quem é que tinha sido. Porque os postos, as pessoas estavam de tal maneira monitorizadas, digamos assim, naquela altura não havia monitorização, mas estavam de tal maneira sinalizadas, que se desaparecesse alguma coisa ali daquela aldeia, tinha sido, eles já sabiam quem é que tinha sido. Só pode ter sido aquele, só pode ter sido o outro. Isso também já aconteceu aqui em Vila Real muito recentemente. Roubaram ali um café, não sei lá, foi fulano, pronto. Se calhar até nem foi, mas pronto, as pessoas têm logo a tendência para se inclinar para ali. O que é certo é que depois fulano e Beltrano acabaram por ser presos, acabaram por ser embora, os roubos continuaram, e agora já ninguém fala em fulano e Beltrano, e não sei se falam em alguém, mas aquilo que me parece a mim, e é a minha convicção, que são de facto bandos organizados, eu não tenho dúvidas nenhuma disso, são gangues organizados que escolheram exatamente esta zona, Sertã, Vila do Rei e Mação, por aqui assim, Sadoval, também já tem Alcarvel, também tem outro tipo de problemas, e Montalegre também. Há aqui esta zona, qual é o tipo de atuação que eles têm? Agora, assaltaram uma casa no Val da Urra, por exemplo, mas tão depressa, isto vai estar descansado, vamos para outra área, depois vamos voltar, e é assim que funciona. Portanto, são sempre mais, não foi o indivíduo sozinho que fez o trabalho que nós conhecemos, não foi o indivíduo sozinho, nem o podia ter feito, tinha que ter apoio de alguém, portanto é sempre gangues, 3, 4 indivíduos que fazem esse tipo de trabalho. Estou convencido, ainda um dia deste apanharam um de 7 indivíduos lá para cima, todos romanos, estou convencido que mais dia, menos dia,
este cão que anda por aí a atuar também vai ser apanhado. Não tenho dúvidas nenhuma disso. Se o trabalho for bem feito, porque quando salta uma residência, mas lá está, é preciso que haja um meio. Se houver cuidado de se recolher pormenores, fazer uma perícia eficaz, aquilo que pode resultar de prova de que é que esteve ali, de impressões digitais, não é? Também utilizam luvas, impressões digitais estão postas de parte. Mas há outras coisas. Depois há determinados pormenores que a Polícia Judiciária faz isso muito bem. Começam a ligar os assaltos, como é que fizeram aquele naquele lado, como é que fizeram aquele lado, como é que fizeram aquele lado, e acabam por buscar os indivíduos. Muitas vezes também chegam pela receptação dos produtos. Porque aqui, quando se rouba ouro, o ouro não se guarda, não vão guardar o ouro, certamente que o vão vender. Indo vendê-lo, alguém o vai comprar. E quem o compra está a cometer um crime. Porque o ouro, para ser vendido, para ser comprado por aí, obedece a determinados requisitos. Eu se deve vender uma aliança ali, a minha aliança ali, outra coisa qualquer, ali o ourífice, faz uma declaração, tal, comprou, isso, e compra e paga e tudo muito bem. E este produto deste assalto está todo vendido no mercado negro. E é nesse mercado negro, muitas vezes, que as coisas são descobertas. Se os cidadãos também tiverem os artigos devidamente sinalizados. Também é muito importante. Saber-se o que é que tem, com alguns registros de pormenores que as peças tenham, ter aquilo guardado. Aconteceu um azar, alguém roubou, chega à guarda ou à polícia onde for. Roubaram isto era mais ou menos isto. E eles aquilo vão lá. Que sabem depois mais ou menos onde é que aquilo se vai vender. Não estou a ver que um conceito, até como acertando, grande, que haja alguém a receber produtos roubados, que recepcionista ou receptador, não estou a ver. Portanto, os produtos que são roubados aqui hão de ser comercializados num outro sítio qualquer. E o problema, o grande método de chegar exatamente ao gangue é conseguir chegar ao produto roubado. É o principal. Porque chegando ao produto roubado e ele estiver devidamente identificado e monitorizado, eles chegam ao gangue com alguma facilidade. Isso eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas estou convencido, e porque não foi um caso, nem dois, nem três, já têm sido vários aqui nos conselhos, e que é a volta, e no interior, que é um gangue organizado. E não vai durar muito tempo, porque mais semana menos semana, mais mês menos vez, e menos que meio vão ser apanhados.